Bom, boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E no dia de hoje vamos, dar sequência aí à nossa programação aí da semana, né, conversando aqui, né, sobre o assunto que todo mundo tá conversando, né, o pós-eleição, né, o depois de uma eleição aí bastante agitada, né, fazer os balanços necessários aí dos pós-eleição aí de 2022 e traçar algumas perspectivas, né, continuar a nossa conversa, né, o nosso debate que o canal aqui sempre está fazendo, sempre fez, né? E o meu convidado de hoje é o Rafael Iório, ele que vai ser, né, vai analisar, colocar suas impressões sobre o cenário político aí do Brasil. Então, sem muita demora, tudo bem, Rafael? Antes de a gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês na mesa de debates para discutir um pouquinho aí o cenário pós-eleições brasileiras e dizer que para mim é um grande prazer realmente estar aqui com vocês. Queria agradecer muitíssimo o convite e espero contribuir. Né, eu sou Rafael Iório, sou professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, sou professor também do programa de pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, né, do programa de pós-graduação em Direito, né, no mestrado e doutorado. Sou pesquisador do Instituto, de um INCT, de um Instituto Nacional de Administração de Conflitos, né, que é o INEAC, e sou também advogado militante aqui na cidade do Rio de Janeiro. Que isso é, digamos assim, um pouquinho da minha história e da minha formação. Rafael, falando em administrar conflitos, né? Vamos aí para a primeira pergunta. Na verdade, eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui com você. E eu vou fazer a primeira pergunta, que é o seguinte, né? Muito se fala, né, do Lula conseguir apaziguar, né, a enorme contradição que existe no país, o enorme conflito, né, que existe no país, né? Quando saiu o resultado aí no domingo, dia 30, né, na Globo News já se debatia: Lula é capaz ou não, né, de pacificar o país. Na sua visão, né, o Lula seria capaz ou não? Né? O que você acha desse argumento, né, que muitos falam? Eu acho, assim, se eu tivesse que dar uma resposta direta, eu acho que sim, né? Acho que é inconteste as habilidades políticas do presidente eleito, né? Aí pela terceira vez, né? O nosso futuro presidente da República, né? O Luiz Inácio Lula da Silva. E acho que a própria campanha, né? E todas as alianças que foram feitas, por óbvio, no espectro democrático, né? Comprovam a habilidade que Lula tem como um ser político, né? De realizar as composições, de realizar tudo aquilo que é do campo político para as composições que levem aqui a se apaziguar os ânimos, enfim, a governar para todos os brasileiros. Eu acho que sim, ele tem essas competências. Mas no campo, né, da política, né, inclusive foi o que eu estava conversando aqui com o entrevistado aí de ontem, né, é fazer escolhas, né, muitas das vezes, né? Como que fica então nessa questão de apaziguar, né, essas relações na hora de optar por certas escolhas? Como que você acha que o Lula, né, deve agir? Eu acho que ele deve agir como ele vem agindo e como ele agiu na campanha, né? Um reforço
de se desconstrução de um discurso nós contra eles, eles contra nós, ou seja, uma reafirmação aqui de que bom, as eleições majoritárias, assim, dando um passo atrás, eu acho que é uma coisa, acho que é importante que a gente se atente, sempre se atente a isso, né? São eleições de tudo ou nada, né? São eleições de soma zero. Então, portanto, uma vez eleito presidente da República, acho sim que Lula tem a consciência de que ele agora é presidente de todos os brasileiros, e não presidente daqueles que o elegeram, né? E as sinalizações com aproximações a diversos espectros políticos, né, de ideologias políticas, desde da centro-direita até a esquerda, acho que demonstram a intenção do Lula de construção de pontes que vão viabilizar ou procurarão viabilizar uma pacificação, né? Acho que, por exemplo, a escolha de Geraldo Alckmin como seu vice foi uma estratégia bastante importante, né, de sinalização, até mesmo simbólica, né, de que o campo da política não é o campo dos inimigos, mas sim o campo dos adversários, né? E adversários conversam, adversários compõem, adversários podem ter pautas comuns para o bem maior, como, por exemplo, a manutenção do próprio jogo democrático. Então, acho que sim, acho que ele tem aqui todo um campo fértil de possibilidades de realizar aqui uma boa presidência da República, uma presidência da República que seja uma presidência da República que estabeleça diálogos, construção de pontes e caminho para uma certa apaziguação, né, dos ânimos que temos visto aqui no cenário político brasileiro. E uma coisa que a gente precisa conversar aqui, que eu queria saber aí a sua avaliação, professor, em relação à questão, né, da oposição de extrema direita, né? Depois a gente vai entrar um pouco aí na pauta, né, dos caminhoneiros, né, de todas as manifestações que estão tendo. Mas a grande questão é como, né, conversar, dialogar com esse setor de extrema direita que, né, a partir do ano que vem se torna um setor aí da oposição ao próximo governo aí do Lula. Assim, eu acho que haver, sabe, sem querer, assim, sem ter uma certeza, porque esse campo político, né, da extrema direita não é dado, né, e aí por isso que eu acho que isso é muito difícil, não é dado ao diálogo, né? Se você tem como bandeiras romper a própria democracia, se você não tem aqui como pressuposto, né, se você está no jogo, jogar conforme as regras do jogo, né, se você não tem uma concepção de uma certa justiça procedimental, né, acho bastante complicado para aqueles que não concebem em nenhum momento a realização de diálogo, que você consiga realizar algum tipo de diálogo com esse espectro político, né? Acho bastante complicado. Sinceramente, é o que eu acho. Acho bastante complicado, porque a partir do momento em que se não se quer estabelecer algum diálogo, em que você define esses corpos políticos, né, com certas práticas, eu chamaria fascistoides, fica bastante complexo se estabelecer conversas, né? É o que eu particularmente acho. É o que eu particularmente acho.
Um, voltando um pouquinho ao passado, agora fiquei com dúvida, né? Na questão aí do impeachment, ou que muitos chamam de golpe, né? Aonde que foi o erro então aí da Dilma, né? Porque a Dilma foi derrubada por antigos aliados que ela, né, fez essa união, né? E os aliados deram uma facada nas costas dela, né? Então, Uhum. na sua visão nessa questão do diálogo, nessa questão aí da criação, onde que a Dilma então errou? Eu acho que nessa situação do impeachment da ex-presidente, é, é, acho que tem dois aspectos que nós deveríamos ressaltar, né? Acho que o primeiro aspecto é lembrar que, apesar de se ter um escopo jurídico no cenário, no julgamento dos crimes, né, de impeachment, né, nesses chamados crimes políticos, né, eles têm uma forte natureza política. Né? Eles têm uma forte natureza política. Enfim, se você não tem, de fato, a adequada adesão ou reconhecimento no Congresso, acaba que ele acaba funcionando como se fosse um recall, né? Que nós não temos previsão no nosso ordenamento jurídico, mas que essa ingovernabilidade com relação ao Congresso poderá levar à queda do presidente, né? E no caso aqui da presidente Dilma. Acho que esse é um primeiro aspecto bastante importante da gente observar. O segundo aspecto que eu acho também relevante é que, apesar disso, apesar desse claro reconhecimento por boa parte de pesquisadores do direito, da ciência política, né, fato é que Dilma respeitou as regras do jogo. Né? O que eu acho que isso demonstra a posição claramente democrática da presidente. Ou seja, se defendeu, né, dentro do processo e acatou aquilo que foi estabelecido pelas regras do jogo. Mesmo achando essas regras do jogo injustas, mesmo não se tendo aqui clareza, né, de que, mesmo que outros tenham realizado as chamadas pedaladas fiscais, etc., fato é que Dilma respeitou as regras do jogo. Né, e que eu acho que esse que é o aspecto bastante relevante na perspectiva democrática. Né? Ou seja, a clareza de que, a despeito de se reconhecer o impeachment como alguns vão chamar de golpe e outros vão chamar do próprio procedimento de impeachment, o fato é que Dilma respeitou essas regras. Né? Não resistiu fora das regras do jogo. Então, acho que isso que é bastante relevante nessa atenção. Né? E que reforça, né, a perspectiva de que é muito relevante, é muito importante um diálogo bem realizado entre executivo e legislativo para que esse instituto, que foi pensado para situações de crimes políticos graves, para situações que levariam, portanto, à retirada do cargo, né, perda do cargo pelo chefe do Poder Executivo, não seja aqui aplicado como um mero recall, né, pela insatisfação do Legislativo com a presidência da República. Falar um pouco aí das manifestações, né, golpistas que estão ainda acontecendo agora, né, com um certo refluxo aí dessas manifestações, né? Primeiramente, né, como que você avalia, né, toda essa movimentação aí,
né, de setores que não, né, não querem aceitar aí o resultado das urnas? Eu avalio isso como algo bastante, em primeiro lugar, grave, né? Eu avalio e que reforça exatamente aqueles argumentos que eu estava usando, que são pessoas de difícil diálogo, né? Que são pessoas de difícil diálogo. Eu acho que esse tipo de manifestação que impede o exercício de direitos de outras pessoas, de outras pessoas da população, como, por exemplo, o direito de ir e vir, que solicitam aquilo que está fora do jogo democrático, como intervenção militar, como fechamento do poder judiciário, etc., isso mostra, sinceramente, um certo deslocamento dessas pessoas daquilo que seria a realidade. Eu, particularmente, fico assim bastante surpreso, porque acho que essas pessoas têm funcionado quase que como a crença delas é quase que uma seita, eu diria. Assim, nada que demonstre pela simples coerência lógica, pela noção mínima de realidade, essas pessoas negam a realidade para acreditar apenas naquilo que querem, para acreditar no mágico. Imagino que elas estejam assim vivendo o chamado pensamento mágico e ficam nessa esperança de que esse líder messiânico as salve disso que elas acham que é o apocalipse, que é o fim do mundo. É o que eu particularmente acho. E a pergunta que fica, né, professor, como combater isso, né? Se essas pessoas são de difícil diálogo, né, o que fazer para poder, estabilizar ou pôr um fim, né, nessas manifestações, né, de cunho golpista, né? O que para você precisa ser feito? Eu acho que a primeira coisa que deve ser feito é, de fato, um combate ferrenho das instituições brasileiras a esse tipo de prática. Aqueles que desrespeitam as normas do processo eleitoral, aqueles que propõem golpes de Estado, aqueles que propõem a tomada do poder e a prisão sem o devido processo legal. Esse conjunto de pessoas está, de fato, cometendo crimes. E, portanto, essas pessoas têm que responder por esses seus crimes. Então, o que eu particularmente acho que é a adequada sinalização é a sinalização de que, no âmbito democrático, nem tudo pode. No âmbito democrático, não se deve cometer crimes. Liberdade de expressão não é liberdade para cometimento de crimes. Liberdade de manifestação e reunião não é liberdade para cometimento de crimes. Não existem direitos fundamentais que não sejam relativos, que não sejam, portanto, limitados por outros direitos fundamentais. Então, eu não posso chegar aqui hoje, nessa conversa com você, Guilherme, e te acusar indevidamente de uma série de crimes só porque eu acho que você é um criminoso, entende? Eu vou responder por isso. Eu não posso atingir a sua honra, entende? Existem limitações e, portanto, essas pessoas têm que responder tal qual o ordenamento jurídico já estabelece que elas devam responder. Então, acho que a primeira situação, se não for para aqueles que particularmente acho que podem estar até doentes, né? Veja esse meme, por exemplo, daquele rapaz que ficou pendurado no cão. Isso, sinceramente, é assustador. Acho que isso beira a uma certa psicopatia, e aí a questão, então, seria combatida com políticas de saúde pública, né, para um conjunto de pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós precisamos reforçar a nossa democracia, as nossas instituições,
para combater esse tipo de prática, que é uma prática criminosa. É o que eu particularmente acho. Certo, né? E o professor, uma coisa que se discute bastante, né, é a bolsonarização aí de algumas instituições, né? Nós vimos, né, no domingo uma polícia federal agindo, né, com certa truculência, impedindo, né, que pessoas votassem, e no dia seguinte a mesma polícia federal, né, tava tomando um cafezinho aí, né, com os manifestantes golpistas, né? A pergunta que eu faço aí para você, o Rafael, né, como lidar com essa bolsonarização aí das instituições, né? Uma vez que algumas instituições não combatem, né, de forma efetiva, né, o que aconteceu aí, o que está acontecendo aí nessas 2 primeiras semanas pós-eleição. Eu acho que, com relação a esse processo, né, de bolsonarização que você está colocando com relação às instituições, acho que existem 2 caminhos. Um caminho que é mais longo, que é um caminho de uma certa reeducação institucional, né, uma reeducação institucional com relação a todas as instituições. E, por outro lado, a aplicação da lei de forma severa àqueles que cometeram crimes. Então, se há de cara uma ordem, inclusive ordem judicial, para se desocuparem as estradas, etc., e a Polícia Rodoviária, por exemplo, não fez, né? Você usou o exemplo de foi tomar cafezinho com manifestantes, etc., está claro que a prevaricação, né? E prevaricação é crime. Enfim, então, portanto, todos esses servidores públicos que não cumpriram com o seu dever, que não lembram que eles são instituições do Estado e não instituições do governo, devem responder por isso. Devem responder por isso, com um devido processo legal. É o que eu particularmente acho. Então, assim, resumidamente, Guilherme, eu acho que nós estamos vivendo um momento que a gente tem que ter muito cuidado, que nós não estamos, que a minha intenção aqui com esse meu discurso não é um discurso de revanchismo, um discurso de caça às bruxas, etc., só porque possamos ter divergências ideológicas com determinada parcela da população brasileira. Mas sim lembrar que existe todo um escopo normativo e constitucional que determina como a nossa democracia deve funcionar. E essas pessoas, por óbvio, né, todos nós temos liberdade de fazer aquilo que nós desejamos, mas responderemos por isso, porque nem tudo pode. Então, eu acho que é isso que é o ponto. Nós só vamos ganhar e sermos mais democráticos se nós reforçarmos as instituições, se reforçarmos os mecanismos institucionais democráticos de combate a determinadas aberrações. Então, acho que isso é bastante importante, né? Então, assim, diferentemente não, igual a mim, que sou um servidor público, eu não posso ficar faltando às minhas aulas na Universidade Federal Fluminense sem, com isso, achar que eu não vou responder a nada, simplesmente porque eu não quero ou porque está chovendo. Entende? Eu sei que a comparação talvez não seja a mais adequada, mas eu tenho deveres como servidor público e que eu devo cumprir. Então, se eu sou um servidor público que tem como função precípua ministrar as minhas aulas na universidade, eu não posso simplesmente faltar porque eu assim desejo, né? Assim como um policial não pode deixar de cumprir, por exemplo, a determinação judicial de se desocupar determinada estrada, ok? Então, acho que isso que é importante, assim, o reforço dos mecanismos de proteção democrática
das instituições. Isso deve ser assim uma pauta de todos nós que acreditamos no regime democrático, acreditamos que esse é o melhor regime político para o nosso país, que acreditamos que devemos respeitar a Constituição, esse nosso contrato social tal qual ele está estabelecido. Então, portanto, acho que combater esse processo de bolsonarização combater a necessidade de um reforço das instituições brasileiras e com isso, deixar muito claro que o que se deseja é a democracia e a democracia não tolera a intolerância. Acho que isso é o principal ponto. Ô, professor, muitos falam aí fazem muita confusão, cai muita fake news no tal artigo 142 da Constituição, né, do chamado. Eu queria que você, né, rebatesse esse argumento aí da intervenção militar, né, do tal do artigo 142, né? É real o que esses manifestantes falam ou os manifestantes caem novamente numa fake news? Eu te afirmo categoricamente que isso é uma fake news, ok? O artigo 142 não estabelece que as Forças Armadas brasileiras sejam, por exemplo, a própria guardiã da Constituição. O guardião da Constituição, explicitamente colocado na nossa Constituição, é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o guardião, ele é o último intérprete das normas constitucionais. O artigo 142, que estabelece, portanto, a organização e quais são os princípios constitucionais que estruturam as Forças Armadas, né, como forças do Estado, como forças regulares do Estado, né, defensores da soberania brasileira, não estabelece, não há em nenhum momento nesse artigo algo que estabeleça a possibilidade de que haja uma intervenção militar, de que os militares fossem a força moderadora ou o poder moderador no Brasil. Ok? Isso é uma fake news. Isso qualquer pessoa alfabetizada pode ler o artigo 142 da Constituição e verificará que ali não está nenhuma autorização para isso. Quando esse mesmo artigo estabelece que qualquer um dos poderes poderia se usar das Forças Armadas para se proteger, isso se refere ao uso das Forças Armadas quando o exercício democrático desses poderes está sendo impedido de ser exercido. Vamos supor que, por exemplo, um grupo armado invadisse o Congresso Nacional, ok? As forças policiais não conseguiram, a Polícia Legislativa, por exemplo, não conseguiu proteger ou impedir esses manifestantes. Poderiam ser usadas as Forças Armadas para se estabelecer a ordem constitucional, porque ela foi desrespeitada por essa invasão, por exemplo, de um grupo armado ao Congresso Nacional. Mas isso não significa que está autorizado por livre e espontânea vontade das Forças Armadas ou por determinação de qualquer dos poderes que se estabelecesse uma intervenção militar. Isso não está escrito lá. Então, portanto, essa interpretação do artigo 142 da Constituição é uma interpretação equivocada que vem sendo realizada por um grupo de brasileiros. Certo. Falando agora em tal intervenção militar em si, né? Muitos pedem essa intervenção, né, com o intuito, né, de, né, pedir golpe, né, militar, né, como aconteceu em 64. Né? Embora eu acho que, né, a classe dominante, né, brasileira não quer golpe, né,
ao colocar o eixo da intervenção militar como o principal eixo aí das bandeiras aí da extrema direita, eu, né, confesso que tenho uma certa receio. Eu queria saber aí de você, né, o tão prejudicial que é essa intervenção militar, né? O tão ruim, né, para o país, para as pessoas, né, para as liberdades das pessoas, essa intervenção militar. Uma intervenção militar, nós teríamos aqui uma clara destruição da Constituição de 88. Acho que isso é o que demonstra o que é tão grave. Ou seja, o Estado de Direito deixa de existir, né? O Estado democrático de direito, tal qual estabelecido pela Constituição de 88, deixaria de existir, porque não há autorização legal para uma intervenção militar. Acho que essa é a primeira questão. Ou seja, a noção de Estado de Direito, que eu acho que é sempre bastante importante que nós lembremos, né, na sua visão kantiana, o Estado ele é o moderador dos arbítrios. O Estado estabelece aqui, pela lei, os limites a esses arbítrios, né? Então, quando a Constituição, que é a fundadora desse Estado brasileiro, desse regime jurídico-político brasileiro, é ela quem estabelece quais são as regras do jogo, né? É ela que estabelece quais são as regras desse jogo. E a intervenção militar não está ali posta. Então, ao de fato ocorrer, né, tanques na rua, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, tal como muitos vêm pedindo e clamando, etc., estaria sendo instaurada no Brasil uma nova ditadura. Acho que isso é importante que lembremos, né? Esse é um pedido que se rompa com o regime democrático. Certo. Falar um pouco aí do STF, né? Você citou aqui na entrevista, né, que liberdade de expressão não é liberdade aí para cometer crimes, né? E o que se vem vendo aí, né, por parte aí dos setores aí da direita e da extrema direita, né, de que elas estariam, né, sendo censuradas pelo STF e principalmente aí pela figura do Alexandre de Moraes. Você concorda, né, com essa avaliação de censura ou você acha que não existe uma censura aí contra esses setores? Tendo que te responder assim diretamente e grosso modo, eu não acho que existe censura com relação a esses setores. Eu acho que a gente está exatamente aqui, falando grosso modo, no campo de quais são os limites para o exercício da liberdade de expressão. Né? Como eu falei, eu não posso atingir a sua honra impunemente, eu não posso fazer, porque respondo no próprio ordenamento jurídico e pela própria Constituição, eu não posso fazer apologias a certas questões. Por quê? Porque eu estarei desrespeitando o direito de outra pessoa. Então, portanto, isso não é censura. Okay? Repito, os limites, todo o exercício de qualquer liberdade, né, ela possui os seus limites. Ela é limitada pela moldura legal. Então, não vislumbro mentiras. Se eu espalho mentiras, né, tenho até parado de usar a expressão fake news, né, para que fique muito claro, né, ao invés de usar uma expressão na língua inglesa, usar assim uma expressão na mais bela flor do lácio, que é a língua portuguesa. Se eu espalho mentiras, se eu espalho informações que não condizem minimamente com a ciência, com a realidade, com aquilo que é verossímil, eu provavelmente estarei
causando danos a outras pessoas, eu muito provavelmente estarei escapando do meu espaço de liberdade de expressão. Com isso, eu não quero dizer que as pessoas não podem se enganar, com isso, eu não estou querendo dizer que existem espaços diferentes de interpretação, de leitura do mundo, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não posso cometer crimes por isso. Vou dar aqui um exemplo de alguém que tenha a liberdade de expressão mais alargada, né, para ficar bastante didático, assim. Não sei quantas pessoas estão nos vendo, enfim, mas para ficarmos bem didáticos. Por exemplo, deputados e senadores, de acordo com o artigo 53 da Constituição, possuem aquilo que é chamado de imunidade material. Então, deputados e senadores, por exemplo, não respondem por suas palavras, votos e opiniões. Ok? Não respondem no exercício da sua função. Tá? Então, veja, eu, Rafael, se vim aqui nessa entrevista e começo a fazer uma apologia às drogas, né? Fico dizendo, por exemplo, que usar cocaína é bom, ou todos nós deveríamos usar cocaína, enfim, eu muito provavelmente poderei responder por apologia. Agora, pode ser que haja algum deputado, e aí esse limite para ele é mais alargado, que queira, por exemplo, transformar aquilo que hoje é ilegal naquilo que é legal, ok? Então, por exemplo, se alguém tiver aqui uma pauta para a descriminalização de todas as drogas, esse deputado, como representante de uma parcela da população que tem este anseio, ele pode sustentar isso, por exemplo, no plenário da Câmara, encaminhando algum projeto de lei para que descriminalizasse as drogas. Entende? Então, eu, cidadão comum, que não tenho imunidade material, tenho um limite. Ele, no exercício da sua função, esse limite é mais alargado porque cabe ao legislativo, como função precípua, fazer as leis, transformar, por exemplo, aquilo que hoje é ilegal naquilo que hoje é ilegal, transformando aquilo em algo legal, né? Acho que isso é importante para que nós possamos compreender, por exemplo, nesse mínimo exemplo, quais são os limites dessas coisas, né? Quais são os limites dessa liberdade de expressão, né? Nós não podemos dizer qualquer coisa. Nós seremos responsabilizados sempre pelas coisas que nós dizemos. Okay? Certo. E indo para o próximo tópico aí, o Rafael, né? Falar aí, né, de um dos medos aí do Bolsonaro, que é ser preso ou ver os seus filhos sendo presos, né? Você acha que isso é possível, né, quando o Bolsonaro deixar de ser presidente, ou você acha que isso não, né? E o que poderia fundamentar, né, juridicamente a prisão dele? Possível, obviamente isso né? Desde que... Porque acho que é importante a gente estabelecer aqui duas distinções e desculpe um certo tom professoral, se tiver muito chato, você por favor, me avisa aqui, tá, Guilherme? Mas eu acho que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem duas coisas que são relevantes. Primeiro, é que existem crimes que todo presidente da República, por força do que estabelece o artigo 86 da nossa Constituição, tem imunidade quanto aos crimes que comete. Então, tem um conjunto de crimes que, durante o seu cargo de crimes comuns, que o presidente da República não responderá por essa imunidade.
ok? E depois poderá vir a responder. Existem crimes que foram cometidos antes do mandato e que ele também poderá vir a responder. E existem aqueles crimes que são crimes que ele pode cometer como presidente, que são chamados crimes de responsabilidade, ok? Que estão lá na Lei 1079 de 50 e no artigo 85 da Constituição. Tá? E, portanto, ele poderia vir a responder. Com o mandato acabando, né, o mandato do Bolsonaro tem aí 1 mês e pouco, quase 2 meses, né, não há tempo hábil para que ele venha responder a nenhum crime de responsabilidade. Até ser instaurado, né, pelo presidente da Câmara, essas denúncias serem admitidas ou não pela Câmara, se precisa de 2/3 para isso, e depois isso iria para o Senado, também se precisa de 2/3 para que isso ocorra. Enfim, não há tempo hábil para que Bolsonaro sofra impeachment, ok? Sendo assim bastante pragmático. Agora, quanto a supostos crimes comuns que ele tenha feito, né, é necessário que haja aí a devida investigação. Bolsonaro perderá seu foro privilegiado, ele não será julgado no Supremo, porque deixou de ser presidente da República, e poderá vir, sim, a responder na Justiça Comum, em primeira instância, por qualquer crime que haja denúncia aí do Ministério Público, né? Então, e aí veja, se você reparar, até para ser didático, veja que a todo momento aqui eu estou falando supostos crimes, coisas que ele pode ter ocorrido. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não tenho liberdade de expressão para imputar crime àquele que não está condenado a crime. Eu posso estar respondendo, por exemplo, poderia vir a responder por calúnia ou por alguma difamação, enfim. Então, por isso que eu estou falando, supostos crimes, supostos fatos que possam ser criminosos, enfim, isso também aqui reforça um pouco o que a gente vinha discutindo lá atrás, né? Não posso simplesmente, mesmo que eu ache que seja crime, e se isso não houve condenação na justiça, eu não posso dizer que ele é um criminoso. Entende? Sobre o risco de responder por isso. Então, acho que isso é bastante importante. Agora, acho sim que se perdendo toda essa proteção que um cargo presidencial estabelece, que é muito possível que ele venha a responder a alguma coisa na justiça. Eu acho bastante possível. Falando nessa questão aí, né, de que não pode, né, falar que é crime simplesmente porque você acha, né, sem ter uma prova concreta, falar aí um pouco aí do próximo presidente, né, o ex-presidente Lula, que, né, muita gente que usa como argumento para poder tentar deslegitimar, né, a sua eleição, de que ele seria um descondenado, né, que ele seria condenado aí pela justiça, então ele não poderia, né, poder se eleger, né? Eu queria saber aí de você, né, o que você como jurista, né, avalia aí dessa provocação, desse argumento aí né, da extrema direita aí para tentar, né, desqualificar, deslegitimar aí a eleição, né, do Lula. Veja, esse é um argumento de natureza política, meramente política. Para a legislação brasileira, para a justiça brasileira, eu, que não respondo a nenhum crime, sou tão inocente quanto Luiz Inácio Lula da Silva. Gozo da mesma presunção de inocência. Por quê? Porque ou ele foi absolvido, ou o seu processo por desrespeito a um conjunto de regras processuais foram anulados. Então, Lula é inocente, juridicamente falando, como eu sou. Okay?
É porque é difícil, às vezes, para as pessoas que não são do direito compreenderem isso com clareza. As pessoas falam... por isso que eu tenho até alguns estudiosos do direito penal, e eu gosto muito da expressão americana, por exemplo, né? Ninguém é inocente, né? Assim, numa perspectiva que tem uma certa carga religiosa nos Estados Unidos, né? Todos nós somos frutos aí do pecado original, então, portanto, ninguém é inocente, né? Mas seríamos não culpados. Por isso que as pessoas veem em filme, você alega o quê? Not guilty, não culpado, né? Mas traduzimos essa expressão para princípio da inocência, né? De que você não é culpado de nada, desde que até que haja uma pena, né, que tenha respeitado as regras procedimentais e essa pena transitou em julgado. Aí você pode ser intitulado de condenado. Ok? Lula não teve as suas condenações anuladas. Ok? Lula é juridicamente inocente. Eu afirmo isso categoricamente. Então, quando se usam expressões como descondenado, etc., são digamos assim, expressões que têm um cunho político de tentar desqualificar um candidato, ok? Um cunho de se tentar desqualificar por se estar na oposição à figura do presidente eleito. Okay? Então, acho que isso é bastante importante, né? Houve desrespeito de um conjunto de regras processuais e, portanto, que levaram, portanto, à anulação da condenação de Lula. Lula é inocente. Opa. Pronto, aqui voltamos. Né, tem uma pequena queda aí na internet. O professor Rafael pode continuar falando. Não, então, o que eu estava dizendo é que, para os direitos, Lula é inocente. Isso que eu estava dizendo. Eu não respondo a nenhum processo criminal. Ok? Eu, para a justiça, sou inocente. Gozo de presunção de inocência, ok? E de primariedade. E, Rafael, acima, ainda nessa questão, acho que é importante, né, você falar que esse argumento aí do descondenado é um argumento político, né? E acho que é importante a gente, né, analisar a parte jurídica como uma parte, né, inclusive me corrija se eu estiver errado, uma parte meramente técnica, né? Na parte mera, eu queria que você diferenciasse essa parte jurídica meramente técnica, né, né, da letra da lei e da questão aí da parte política. Na parte política a gente pode ter nossas opiniões, tal, e tudo mais, desde que, né, não atinja, desrespeite ninguém. Mas, né, mas na parte técnica o buraco é um pouco mais embaixo, né? Na parte jurídica. Sim, é o que eu estou dizendo. Você pode achar que Lula, digamos assim, no senso comum, num senso não jurídico, é um criminoso, duvido que não tenha roubado, duvido que não tenha feito isso. Que isso? Está no seu espaço íntimo, que eu estou aqui chamando desse espaço jurídico, político, né? E que, portanto, por você não gostar da figura, você argumenta nesse sentido de tentar desqualificar o presidente eleito. Agora, para o direito, não. Para o direito, não. Para o direito, ele é uma pessoa que não está devendo nada à justiça, como falamos no senso comum. Foi o que, por exemplo, permitiu que ele fosse candidato e vencesse. Porque se ele tivesse condenação transitada em julgado, por exemplo, em razão da lei da ficha limpa, Lula não poderia ter concorrido. Ok? Então, acho que isso é importante. Mesmo
que não se goste. Eu acho que é esse tipo de serenidade que falta. Mesmo que não se goste da figura, mesmo que não se tenha admiração, que não se tenha votado nele, eu respeito todas essas posições. Mas o fato é que, para o direito, é isso. Entende? Acho que isso que é importante. Certo, estamos aqui com 50 minutos aqui de entrevistas, né? O bate-papo aí tá bem legal, bem interessante. Vamos aí para o último bloco aí de perguntas, né? E o Lula, né, vai pegar um país totalmente, né, diferente do que ele pegou aí pela primeira vez, um país aí com uma fortíssima crise econômica, né? Nós estamos aqui, né, falando de diálogo e tudo mais, né? Como que vai ser para o Lula, né, pegar esse país em crise, né, implementar o seu programa de governo, né, sem atacar os interesses aí, né, de grandes empresários e banqueiros? Essa é uma pergunta difícil, sabe, Guilherme, de tentar te dar uma resposta assim direta. Eu diria que acho que ele conseguirá fazê-lo, sabe? Porque se a gente tem a experiência, né, dos dois governos anteriores do presidente Lula, acho que ele soube fazer isso, né? Acho que ele soube fazer isso. Então, acho que ele conseguirá e terá a capacidade de fazer isso novamente agora num terceiro mandato. É o que eu poderia sentir te responder tentando se ter uma certa baliza aqui mais objetiva de resposta. Ele teve essa habilidade nos seus dois primeiros mandatos e agora acho que ele terá, né, com um diferencial que talvez tenha mais dificuldades, porque as condições no mundo e da economia mundial são outras, né? Outras questões que estão postas, né? É um outro Brasil que também temos, né? Mas acho que ele possui essa capacidade para lidar com esse problema. Voltando aqui, né, a internet aí tá meio instável, né, coisas aí de live. Vamos aí então para a última pergunta, né, encerrando aqui, né, pro o nosso papo, né? E você acredita como que vai ficar, principalmente a questão aí da oposição aí ao próximo governo, né? A oposição de direita, de extrema direita ao próximo governo, né? Uma vez que não vai contar aí com a figura do Bolsonaro, né? Como que você vê essa oposição aí, a nova configuração? Eu vejo que talvez essa oposição, né? Eu acho que nós temos que acompanhar os próximos passos, sabe, Guilherme, para poder se ter um mínimo de previsibilidade. Porque eu pergunto assim: será que Bolsonaro terá a mesma atuação que Trump tem nos Estados Unidos? Ou seja, mesmo tendo perdido, né, mantém uma grande influência sobre o Partido Republicano, etc., e, portanto, continua como uma liderança desse espectro político. Não sei se Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro
exercerá esse papel, né, durante esse período do mandato do presidente Lula. Não sei. Né? Não sei se, saindo da presidência da República, que tipo de atuação ele terá. Será que ele continuará? Né? Não podemos esquecer que ele não terá mais um mandato eletivo, né? o que dá bastante poder, né? O que dá bastante visibilidade, etc. Então, será que essa oposição vai se manter unida ou ela vai se tornar uma oposição difusa, né? Então, eu tenho bastante dúvidas de como essa oposição vai de fato se comportar. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas, né? Se ela vai se manter, né, uma oposição unida na figura do presidente Bolsonaro, ou se o presidente Bolsonaro não terá mais esse protagonismo, né, de ser aquele que incorpora todas essas demandas aí da chamada extrema-direita, ou se novas lideranças surgirão, né, como essa extrema-direita vai efetivamente se comportar. Né? Eu tenho aqui, ou se de fato o chamado Centrão se une efetivamente ao governo e viabiliza a governabilidade ao governo, se essas figuras que foram eleitas na extrema-direita não serão figuras que vão ser só figuras histriônicas, né? Com discursos acalorados, enfim, mas que terão pouco espaço de atuação política efetiva. Né? Acho que isso pode ser que isso aconteça. Né? Esse é um fenômeno relativamente, eu diria, relativamente novo, para que a gente possa ter aí uma resposta mais, uma previsão, eu diria, um pouco mais atrelada à realidade. Né? Porque se nós, por exemplo, pegamos os 28 anos do governo, os 28 anos de Bolsonaro como deputado, né, ele era uma figura política que, tinha uma notoriedade aqui no estado do Rio de Janeiro, enfim, mas era uma figura que nunca aprovou projetos, nunca fez composições, nunca foi presidente da Câmara, enfim, ele era uma figura relativamente conhecida por ser conhecido pelos seus exageros, pelos seus comentários assim mais agressivos, enfim, e não abraçava, antes das eleições de 2018, né, não exercia um papel de liderança política, enfim, que fosse digno aí de nota, né? Então, não sei, eu acho que é a ver. Se ele não mantiver esse protagonismo, eu particularmente acho que isso pode se pulverizar, sabe? Sem uma unidade, a não manutenção de uma certa unidade. Ou que surjam novas lideranças também, né? Que surjam novas lideranças. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Estamos iniciando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação aí do Rafael Iorio. Achei bastante importante aí as suas contribuições, né? Espero que, né, colabore aí, né, com vocês aí em relação ao debate. E passo a bola aqui de novo para ele para fazer as considerações finais. Eu só queria agradecer o convite, dizer que eu fico à disposição aí para convites futuros, enfim, né, para conversarmos um pouco aí sobre
sobre o direito brasileiro, sobre a política brasileira, sobre o Brasil, né? País aí que tanto amo e que desejo que dê certo, né? Que caminhe de forma democrática e melhore as vidas de todos nós brasileiros. Então, agradecer, muito obrigado, Guilherme, e ressaltar a importância de programas como esse, né? Que possam aqui provocar a reflexão, se pensar com um pouco mais de profundidade sobre os problemas, sobre os reais problemas da nação brasileira. Bom, muito obrigado aí pelo convite, agradeço mesmo. Então, eu acho que é isso aí. Mais uma vez, agradecendo ao Rafael Iório, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Lembrando sempre, né, de se inscrever aí no canal Podcast Mesa de Debates Título um Pouco. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates Título um Pouco e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal, né? A programação de hoje continua, né? Está bastante cheia, né? E volto daqui a pouco. Então, um forte abraço a todo mundo e fui!